Então, salve, salve, turma do sétimo ano. Tudo beleza com vocês, gente? Está iniciando aqui mais uma aula de história, ok? Eu sou o professor Rian Antunes e está começando aqui mais um encontro histórico, né? Mais um encontro para a gente vivenciar a história do nosso país, enfim, a história das Américas e tudo mais, beleza, gente? Então vamos aqui, né? Continuando, a gente vai seguindo. A gente estava falando sobre escravidão e resistência. A gente pula um pouco agora esse assunto, né, que a gente, na verdade, encerrou, e a gente passa agora a falar sobre a invasão, né? A invasão, as invasões do Brasil, né, as invasões holandesas, o ciclo do açúcar, né, as primeiras formas de construção de espaço geográfico no nosso Brasil. Beleza? Mas antes de tudo, a gente primeiramente começa corrigindo, né, debatendo o que foi a última atividade trabalhada, né, que foram, na verdade, 4 perguntas básicas no caderno. Beleza? Então, vamos aqui, né? Qual era o principal local de resistência dos escravos fugitivos, né? Apresenta as principais características desses locais. Então, os principais locais de resistência dos escravos fugitivos, a gente conhece muito bem que eram os quilombos, né? Os quilombos eles eram localizados em fazendas, né? Bem distantes, por exemplo, em áreas rurais, por exemplo, desculpa, não em fazendas, mas em áreas rurais, né? Bem distantes aí, por exemplo, das casas, né, dos senhores dos senhores donos de escravos, por exemplo. Então eram construídos, enfim, eram construídos com materiais, né, por exemplo, eram assemelhavam bastante à condição indígena também, né, as casas de quilombo, né, ou seja, porque eles faziam toda aquela construção para agregar cada vez mais escravos fugitivos, né? Então, o local de resistência que a gente denomina como quilombo é justamente isso. O que foi o quilombo dos Palmares, né? Então, dentre os vários quilombos que existiram no nosso Brasil, o quilombo dos Palmares, né, tem esse significado maior porque foi o mais conhecido e o mais famoso, né? Aonde tem aí, por exemplo, a liderança do principal líder escravo, né, da época, que era o Zumbi, ok? A terceira pergunta, né, quem foi Zumbi e o que ele significou para os africanos? Então, Zumbi uma liderança muito grande, né? Foi uma pessoa que se destacou muito grande dentro dessa fuga, né, dos escravos, dentro dessa resistência dos escravos contra os seus senhores, né? Então, Zumbi ele é um nome de liderança, né, perante tudo isso aí. Ele significou muito para os africanos porque ele praticamente foi quem vivenciou, ele foi quem vestiu a camisa de ser o líder, vestiu a camisa de ser articular, né, de se articular contra os senhores e fazer cada vez mais essa resistência dos escravos, fazer com que os escravos pudessem pensar mais e fugir, né, dos castigos, enfim, fugir dos serviços e tudo mais, ok? O que significa trabalho escravo, né? Então a gente chegou a debater também um pouco isso aí, que o trabalho escravo ele ainda existe até hoje, ok? Então o trabalho escravo é alguma prática de trabalho que fuja, na verdade, por exemplo, das leis trabalhistas, ok? Então eu citei até um exemplo, né? Se uma pessoa trabalha sem horário de almoço, né, direto sem horário de almoço, por exemplo, isso é um trabalho escravo, ok? Beleza? Então vamos aqui, né? Então a gente parte para o capítulo 11, aonde ele tem o tema do ciclo do açúcar, a invasão holandesa no Brasil. Então a gente vai começar a ver também todos os principais motivos que várias nações começaram a invadir o Brasil, né? E a gente vai ver todo esse ciclo econômico que foi vivenciado no Brasil logo ali no século XV e XVI, ok? Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, o principal objetivo era a busca pelo quê? Pelo desenvolvimento de uma atividade econômica que gerasse lucros, ok? Seguindo a política expansionista, né, do metalismo, né? Ou seja, que era buscar materiais preciosos e tudo mais, né? Portugal tentou encontrar mais minas de ouros, né, e prata, motivado pelas descobertas espanholas na América Central. Vimos que os portugueses encontraram primeiramente o que? O pau-brasil, né, e durante 30 anos desenvolver esse extrativismo dessa árvore, né, ou seja, acabando com a nossa Mata Atlântica, usando-se de mão de obra, lógico. Primeiramente, quem caiu nas mãos dos portugueses foram os indígenas, para depois os escravos. Okay? Aos poucos, a necessidade de colonizar o Brasil ganhou importância diante de ameaças de várias outras nações, né, de várias outras nações, os holandeses, os franceses e tudo mais. Ok? Com o surgimento das primeiras vilas e feitorias e da desvalorização do pau-brasil na Europa, começaram a se desenvolver as primeiras plantações de cana-de-açúcar. Lembra que a gente já estudou isso, né? A cana-de-açúcar foi uma planta exótica, né? Ou seja, foi trazida para cá, para o Brasil, para que pudesse ser plantada
e desse, enfim, o fruto e, enfim, movimentou a economia deste país logo em seus primeiros aninhos de vida. Então, as capitanias de São Vicente e Pernambuco, lembra agora, galera, das capitanias hereditárias, São Vicente e Pernambuco se tornaram os maiores produtores de açúcar, que gerou muita riqueza para o quê? Para os portugueses, ok? Com a consolidação do açúcar, no final do século XVI, a administração colonial voltou-se totalmente para a economia açucareira. Surgiram, então, os latifúndios. Lembra que a gente também já tratou o que são latifúndios. São grandes produtores, quem tem grandes porções de terras, assim, monocultores controlados pela aristocracia rural e que utilizavam mão de obra escrava. Já que a gente já tem engenhos de açúcar, já não era praticamente mais os indígenas, já estava chegando aí os negros, africanos, da África, óbvio. Esse crescimento econômico, aos poucos, despertou o interesse de outras nações, como a Holanda, que chegou a invadir o Brasil, primeiramente em Salvador, no ano de 624, e depois Olinda e Recife, em 630. Ou seja, despertou outras nações a invadir o Brasil, porque o Brasil possuía várias riquezas, ok? Então, por exemplo, não só de açúcar viveu o Brasil, nos séculos 16 e 17, a pecuária e as drogas do sertão, também tiveram grande valor internamente, principalmente para a sobrevivência dos brasileiros e portugueses no Brasil. O ciclo do açúcar no Brasil é considerado uma das fases de maior conflito e crescimento econômico deste país. As drogas do sertão, a gente sabe muito bem, que também a gente já discutiu, as drogas do sertão não é as drogas que existem hoje em dia. Enfim, as drogas do sertão era cacau, enfim, eram esses produtos mesmo, ou seja, eram essas mercadorias com alguns frutos que se desenvolvia, por exemplo, na região norte do país. Então, era cacau, era mamão, tinha todas uma variedade de frutas, beleza? As drogas do sertão era basicamente isso, ok? A economia canavieira no Brasil, A gente sabe que toda a economia e a exploração de açúcar no Brasil se deu de uma seguinte forma, o principal produto, a cana-de-açúcar, era plantada em grandes extensões de terras, e isso que a gente tem aí o significado de latifúndios, pela mão de obra de negros escravizados, a fim de atender cada vez mais o quê? O mercado externo. A esse modelo a gente conhece muito bem como plantation, que toda a riqueza produzida fica nas mãos da coroa portuguesa e da aristocracia produtora do açúcar no Brasil. Dos grandes latifundiários é quem ficava com toda a riqueza. E todo o escoamento da produção era exportado para, enfim, para Portugal. Então, isso é que se chama economia de plantation, quando toda a plantação e a economia é voltada para o estrangeiro, O açúcar foi usado para garantir o controle sobre as terras dominadas, no Tratado de Tordesilhas. O alto valor do açúcar na Europa, onde era visto como especiaria, e a experiência portuguesa na produção açucareira nas ilhas do Atlântico facilitaram o crescimento da atividade no Brasil. Nesse sentido, o sistema de plantation serviu para estabelecer o controle sobre a produção açucareira. Quando a produção do açúcar se fortaleceu seguindo o modelo conhecido como agroindústria, que tinha também o objetivo de financiar outras atividades econômicas, a agroindústria exigia grandes extensões de terras, muitos escravos e tecnologias que pudessem facilitar a derrubada de matas e o arado de terras produtivas. Tudo de ruim para o Brasil, ou seja, mais escravos, mais derrubadas de terras para a construção de monoculturas, Para a construção, aqui a gente tem aí praticamente o início do agronegócio a partir daqui. As regiões que se desenvolveram, o plantio de cana foram Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, principalmente a maior parte do Nordeste, ok? O financiamento da agroindústria canavieira se deu pelos banqueiros italianos, belgas e alemães, como sempre os estrangeiros mandando aqui no nosso país, ditando a forma como a gente deve se comportar. Beleza, gente? Então, encerra essa videoaula de hoje da gente aqui. Peguem aí o exercício no caderno, essas 4 perguntas básicas, beleza, gente? Novamente, caprichem nas atividades, caprichem nas respostas, beleza? Escrevam um pouco mais forte, para que o professor possa identificar melhor a letra de vocês, tá bom, gente? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.